Apesar das diversas maneiras que o sentimento de terror pode ser construído, uma das mais importantes para todo o processo acaba sendo a tensão. Independente de qual seja o tipo de mídia que você está consumindo, a construção da tensão possui um papel indispensável para fazer aquele que está experienciando a narrativa prestar um pouco mais de atenção no que está acontecendo nela, enquanto o roteiro guia sua expectativa, culminando no melhor dos casos em algum tipo de sensação de terror. No seu conto Survivor Type, Stephen King conta a história de Richard Pine, um cirurgião e traficante de heroína que ficou preso em uma ilha deserta. No decorrer da história, escrita pelo próprio protagonista por meio de diários, o leitor compreende dia após dia a dificuldade de manter-se vivo num lugar que não possui nenhum tipo de alimento. Como a única janela para o mundo do desespero da situação que o protagonista se encontra são suas próprias palavras, é possível entender como sua mente pouco a pouco se deteriora, considerando sempre o que fazer para continuar vivendo. A culminação dos diários conta o momento em que, após ferir gravemente seu pé em uma tentativa de capturar uma gaivota, o doutor se vê obrigado a amputá-lo, utilizando-o posteriormente como uma comida para saciar sua fome. No fim da história, não é possível saber o que aconteceu com Richard, que a essa altura já havia removido e comido ambas as pernas, pois novamente, o ponto de vista do leitor são seus diários que, devido a seu estado mental, são impossíveis de continuarem sendo escritos, aumentando ainda mais a sensação de angústia transmitida pela narrativa e obriga o leitor a usar sua imaginação para supor o que aconteceu com o protagonista que, apesar de tantas adversidades, não desiste de continuar vivendo. No seu mangá, Amigara Dansou no Kai, Junji Ito conta a história de Oaki, que caminha na direção da montanha de Amigara após a notícia de que um terremoto revelou a estranha presença do que aparentam ser silhuetas de várias pessoas esculpidas no lugar. Segundo o protagonista, assim que as fissuras foram reveladas na TV, por algum motivo ele se sentiu atraído pelo lugar, como se o mesmo o chamasse. Como ponto forte da mídia se apoia nos seus visuais, Junji Ito acaba tomando proveito desse aspecto para surpreender seu leitor, pegando-o de surpresa ao virar a página e se deparar com algum tipo de arte impressionantemente grotesca. A primeira vez que o protagonista observa as fissuras, por exemplo, serve para mostrar o que quer dizer. A página anterior do mangá conclui com sua expressão impressionada, e então o simples ato de continuar a história pega o leitor de surpresa e se depara com um estranho visual compartilhando o mesmo sentimento do próprio Oaki. No decorrer do enredo, os personagens acabam encontrando fissuras que possuem sua própria silhueta e, sem nenhum tipo de explicação, sentem vontade de as explorar sem compreender ao certo o que acontecerá com eles. Atormentado por pesadelos horríveis de algum tipo de destino anterior, na conclusão da história, Oaki sucumbe à vontade de explorar a fissura após perceber que a mulher que ele havia conhecido e se apaixonado durante a exploração, Yoshida, não resistia ao chamado da montanha. As últimas páginas do mangá revelam que, após algum tempo, outras fissuras também foram encontradas do outro lado da montanha, só que as mesmas não possuem formatos humanos. Novamente, utilizando sua técnica para surpreender seu leitor, Junji Ito mostra o destino daqueles que adentraram em Amigara em uma revelação absurdamente aterrorizante. O ponto forte da forma que o mangaka conta suas histórias se apoia na maneira que o terror é repassado para os seus leitores, já que em nenhum momento algum tipo de explicação precisa ser fornecida para os mesmos, e se veem obrigados a criar suas próprias conclusões conforme a informação é fornecida para os personagens. O que de fato acontece na montanha nunca é revelado, obrigando aqueles dispostos a experienciar a narrativa a completarem as lacunas sozinhos, aumentando exponencialmente o sentimento de tensão repassado pela narrativa. No seu filme Psycho, Alfred Hitchcock conta a história de Marion Crane, uma secretária que está fugindo da cidade em que morava após ter roubado $40 mil do seu chefe. Sua inexperiência, entretanto, a faz se tornar suspeita de um policial quando o mesmo a encontra dormindo no seu carro no meio da estrada. Durante sua escapatória, enquanto desnorteada por conta de uma forte chuva, a protagonista da história se vê obrigada a parar em um hotel aleatório no meio da estrada, o Hotel da Família Bates. Mesmo sendo famoso por enfatizar quão importante é o papel da música na tarefa de prender a atenção de seus espectadores, a cena onde Marion chega no hotel possui apenas o barulho ambiente da chuva, do carro e do para-brisa, acompanhado pela perspectiva na primeira pessoa da protagonista, colocando aqueles que estão assistindo ao filme nos pés da própria personagem e não sabe ao certo o que a aguarda ao chegar no lugar. Assim como o filme que conta sua história e o personagem que está prestes a ser apresentado, o Hotel Bates é dividido em duas partes. A primeira, mais receptiva, é composta pelos quartos dos hóspedes e sua recepção, e a segunda, inicialmente obscura no fundo da cena, está a casa da família Bates. Novamente, colocando-lhe na perspectiva de Marion, que se vê confusa ao não encontrar ninguém para recebê-la, a personagem observa a casa por trás do hotel e, em questão de segundos,
A impressão de que alguma coisa errada acontece no lugar consegue ser repassada para a audiência e não sabe ao certo o que está por vir. A história então introduz o enigmático Norman Bates, que apesar de ter uma personalidade tímida, se mostra ser um anfitrião atencioso, preocupado em ajudar sua mais nova hóspede, sem fazer muitas perguntas sobre seu nervosismo perceptível, enquanto a ajuda a carregar suas malas para o seu quarto, convidando-a para jantar na sua casa. Colocando a audiência nos pés de Marion, Hitchcock nos faz ouvir uma discussão entre Norman e sua mãe, que confronta seu filho sobre possíveis segundas intenções de o mesmo, comentando que ela não vai deixar uma mulher estranha sentar na sua mesa, ou mesmo comer de sua comida, obrigando-o a dar a notícia para sua hóspede, do contrário ela mesma fará. A próxima conversa entre a protagonista e o personagem misterioso é uma das mais importantes do filme, visando mudar o foco da narrativa drasticamente e passará a priorizar o personagem recém-introduzido e antagonista da história. Durante a conversa, Marion se vê no lugar de Norman, pensando que se ela continuar no caminho que persegue, ela poderá acabar se perdendo totalmente como dono do hotel, concluindo que na manhã seguinte ela pretende voltar para sua cidade, devolver o dinheiro e pagar de volta o que ela havia gastado. A audiência então assiste Marion tomar banho antes de dormir, onde mais uma vez Hitchcock remove toda a música da cena, enquanto utilizando ângulos próximos à personagem, obrigando-nos a compartilhar um momento íntimo com a secretária fugitiva. Enquanto a câmera troca de posição diversas vezes, o diretor posiciona a visão ainda próxima de Marion, apontando para a porta do banheiro que a essa altura está coberta pela cortina do chuveiro, indicando que a mesa foi aberta por alguém. Gradualmente, Marion perde o foco da cena e passa a priorizar a silhueta misteriosa que, pouco a pouco, se aproxima do local onde a protagonista se encontra. Agora, com o auxílio da trilha sonora, a silhueta revela suas intenções enquanto segura uma faca e o sentimento de tensão chega no seu ápice quando Marion é assassinada. Embora não seja muito difícil compreender quão impactante a cena consegue ser, especialmente para qualquer tipo de audiência que nunca experienciou a história de Psycho do começo ao fim, um dos aspectos mais importantes está na maneira que o ataque em si é editado, com seus cortes rápidos, ilustrando uma certa inexperiência por parte do assassino, e possui movimentos avulsos e despreparados, a constante troca de perspectivas, representando a confusão de Marion que acabou de ser atacada em um momento completamente vulnerável, e mais importante ainda, tudo isso acontece enquanto a audiência é guiada a acreditar que a mãe de Norman é a autora do crime, mas por algum motivo, seu rosto nunca é revelado, criando uma certa intriga para todo o ocorrido, intensificando a tensão da cena, que continuará sendo expandida pelo resto do filme. Mesmo com as três histórias tendo sido escritas por autores distintos, com o intuito de alcançarem audiências completamente diferentes, quando observadas em conjunto, todas elas se apoiam nos pontos mais fortes das suas respectivas mídias para que a sensação de tensão seja transmitida para seja lá quem estiver experienciando-as, seja por meio de diários escritos por um personagem determinado a continuar vivendo, uma série de acontecimentos confusos transmitidos por meio de uma arte tão extremamente aconchegante quanto indiscutivelmente grotesca, ou a combinação de um roteiro fascinante com a cinematografia de um especialista da sua área. Às vezes, assustar sua audiência é apenas uma questão de perspectiva. Compreender como a utilização da perspectiva acaba facilitando a transmissão da atenção para seus espectadores acaba sendo uma tarefa conceitualmente simples, mas quando se trata de videogames, que geralmente se apoiavam em pontos de vista bastante similares, uma mudança tão drástica afetaria dois dos pontos mais importantes do seu processo de conceitualização, dificultando a maneira que os jogadores teriam que experienciá-los, as limitações da memória do hardware em que eles eram produzidos e como a aventura é controlada. Uma das maiores preocupações enquanto produzindo jogos, especialmente para os consoles, era encontrar uma maneira de fazer todo o produto caber nos cartuchos, enquanto atendendo a diversas restrições de cores, músicas e até mesmo o próprio conteúdo que os consoles conseguiam reproduzir. Dessa forma, a preocupação com a perspectiva deveria ser o último pensamento na mente dos desenvolvedores, resultando em aventuras similares em conceito com tantas outras, que ora se apoiavam no que foi estabelecido por Dragon Quest, ou em certos casos, na perspectiva side-scroller. Enquanto o problema da memória dos consoles não fosse resolvido, desenvolvedores para outras plataformas continuavam seu trabalho no processo de inovação, tomando proveito, por exemplo, da memória disponível nos computadores. Em 1989, a Electronic Arts publicava Project Fire Start no Commodore 64, um computador capaz de reproduzir jogos em 8 bits, onde diversos conceitos comumente encontrados no jogo do gênero acabam sendo encontrados. A premissa criada por Jeff Tunnell e Damon Sly
conta a história do agente John Hawking, mandado para investigar a nave de pesquisa Prometheus, que está orbitando a lua de Saturno Titan, onde cientistas responsáveis pelo projeto Firestart deixaram de contactar a Terra, obrigando o agente a investigar o que aconteceu, resgatar qualquer tipo de informações obtidas pelos cientistas, trazê-las de volta para seu planeta e posteriormente destruir a nave. Caso a missão de Hawking fracasse, seus superiores deixam claro que a nave explodirá da mesma maneira, ativando seu sistema de autodestruição. Apesar da sua jogabilidade se apoiar em diversos conceitos encontrados em diversos outros jogos side-scrollers, Project Firestart utiliza a memória do seu hardware para induzir o jogador a sentir a mesma tensão que o protagonista da história. Um cuidado especial foi dado para os cenários para que a sensação de isolação consiga ser sentida sempre que possível, como essa tela que mostra a nave que trouxe John até Prometheus, simbolizando sua única maneira de escapar. A ambientação do jogo também conta sua própria história, fazendo o jogador encontrar por diversas vezes o que sobrou da tripulação da nave, só que nunca mostrando de fato como esses ataques aconteceram. Durante segmentos de exploração, onde é preciso investigar e resolver quebra-cabeças espalhados por todo lugar, a trilha sonora é completamente removida, dando lugar para os passos do protagonista, enfatizando a sensação de solidão passada pela premissa da história. Como sua missão precisa ser executada em 2 horas, um relógio no canto inferior direito lhe lembra constantemente do seu tempo limitado, e apesar de ser suficiente para completar o jogo sem muitos problemas, existe para adicionar um pouco mais de tensão para os jogadores iniciantes, que percebem em tempo real que seu tempo está se esgotando e que devem se perguntar se explorar um pouco mais é realmente necessário. Pequenas cenas são exibidas, utilizadas especialmente para introduzir seus adversários, apresentarem nos seus mínimos detalhes quando o jogador os encontra pela primeira vez, mas melhor ainda, são os momentos em que no meio da jogabilidade, algum acontecimento ocorrendo naquele mesmo momento em outro lugar da nave é mostrado para o jogador, criando mais uma vez a sensação de que algo de ruim está prestes a acontecer. Com seus diversos finais alternativos, Project Firestart é um ótimo exemplo do que os desenvolvedores seriam capazes quando grande parte das limitações de hardware que seus jogos eram criados eram removidas, podendo focar em tantos outros aspectos indispensáveis para transmitir a sensação de medo para o jogador. Enquanto o Japão continuava focando sua preocupação nos consoles, criadores de Europa e dos Estados Unidos continuavam trabalhando em jogos para os computadores, e um desses jogos, criado pelo time francês Infogrames, acabaria sendo um dos mais importantes para a história do survival horror. Lançado para o Microsoft Disk Operating System, ou MS-DOS, em 1992, Alone in the Dark possui um papel extremamente importante para a história de jogos de survival horror por conta da maneira que a aventura conta sua história em uma perspectiva completamente diferente de todos os outros jogos existentes no mercado da época. Compreender o motivo para que um jogo tão inovador sequer conseguiu ser produzido está diretamente relacionado às enormes barreiras que seu diretor, Frédéric Reynal, teve que superar para sequer conseguir fazer o jogo chegar às mãos dos consumidores. No final dos anos 80, o jovem programador trabalhava na loja de seu pai, arrumando computadores quebrados. Além de consertar computadores, o lugar também servia como uma locadora de filmes em VHS, dando uma oportunidade para Reynal experienciar diversas histórias diferentes sempre que ele não estava trabalhando. Dentre essas histórias, suas favoritas sempre foram de terror, como os filmes dirigidos por Dario Argento e George Romero, e segundo ele, a situação criada por eles, colocando os protagonistas em uma ambientação peculiar, onde eles eram obrigados a sobreviver circunstâncias extremas, sempre lhe fascinaram. Seu trabalho em Popcorn, lançado para os computadores em 1988, chamou a atenção da Infogrames e demonstrou interesse pelo trabalho de Reynal, dando uma oportunidade para que ele trabalhasse na indústria, onde o mesmo compartilharia diversas responsabilidades na empresa composta por 20 pessoas, dentre elas a conversão de jogos existentes em outras plataformas para o PC, assim como a criação de bibliotecas gráficas, dificultando a tarefa do jovem programador de realizar seu sonho e liderar um projeto do começo ao fim. Em 1989, Reynal ficou responsável por criar uma versão para PC do jogo criado por Christophe de Dineshan, Alpha Waves, criando uma oportunidade para o jovem se familiarizar com a tecnologia de jogos 3D, fazendo sua imaginação florescer com as incontáveis novas possibilidades em termos de imersão. Com o novo conhecimento e sua ideia de criar uma aventura com personagens animados que conseguiam se mover em diferentes cenas, o criador acreditava que agora seria o momento ideal para contar a história que ele sempre sonhou. Sua ideia inicial envolvia criar personagens poligonais como monstros e zumbis que conseguiam se articular em uma ambientação 3D.
Desde o começo, sua intenção era produzir uma aventura que acontecia em 1920 para que, segundo ele, o mundo pudesse ter tecnologias como eletricidade, mas nenhum tipo de computador muito complexo, acreditando que essa premissa seria perfeita para completar a ideia central do seu projeto, onde você deve entrar em uma casa e escapar dela com vida. Desde o começo, Reynal sabia que seria necessário adicionar algum tipo de texto para que sua premissa conseguisse ser assustadora, já que amedrontar os jogadores com a quantidade tão limitada de polígonos seria muito difícil. Por isso, a justificativa para os eventos da aventura ocorrerem precisava ser consideravelmente pesadas para o jogador poder sentir algum tipo de tensão enquanto tenta encontrar sua saída. É claro que a parte mais difícil de todo o processo seria desenvolver algum tipo de engine para que sua ideia conseguisse ser representada na tela dos computadores, pois esse tipo de tecnologia era praticamente inexistente na época, e com o pouco que podia ser feito, o criador teve a ideia de visitar uma mansão, tirar diversas fotos e tentar recriá-las na sua engine, transformando-a em uma imagem poligonal. Explicando sua ideia para o artista Didier Chanfray, que então fez a icônica imagem conceitual de Alone in the Dark, utilizada posteriormente para conseguir convencer os superiores de Infogrames a aprovarem o projeto, icônico até hoje, o diretor sabia que sua visão, cada vez mais, começava a se tornar possível. A ideia de tirar fotos de um local existente, entretanto, acabou sendo abandonada, pois a tecnologia que escaneava as fotos que teriam que ser replicadas em uma ambientação poligonal não conseguia fazê-lo em uma quantidade satisfatória para o criador do projeto. Em 1990, Reynal começou a programar uma ferramenta capaz de animar seus personagens 3D, enquanto, simultaneamente, com a ajuda de Frank de Girolami, eles criaram uma ferramenta capaz de ser colocada como uma câmera em uma cena, gerando-a em uma perspectiva fixa, transformando-a em uma imagem poligonal. A partir daí, um designer gráfico teria que colorir a imagem para que a ambientação que emulava a perspectiva 3D fosse criada. Em setembro de 1991, com seu pequeno conceito criado, com um personagem capaz de navegar entre algumas salas da mansão criada por Frank Mansetti, e com a ajuda de mais um artista 2D, Yale Barros, e o próprio artista 3D, Didier Chanfray, o pequeno time de Reynal conseguiu apresentar o projeto para seus superiores que gostaram muito da sua ideia. A aprovação da Infogrames para continuar com o projeto viria por meio do seu CEO, Bruno Bonnell, que pretendia criar um jogo não muito caro, onde um personagem poderia usar 3 fósforos para clarear sua silhueta em uma ambientação completamente escura. Reynal viu muito potencial na ideia, utilizando-a para expandir ainda mais no projeto que seu time havia criado. O protótipo, nomeado In the Dark, tinha como objetivo primário a remoção de iluminação, fazendo o jogador continuar seu progresso com a ajuda de vários fósforos. Desde a época em que Reynal assistia filmes na loja de seu pai, seu sonho sempre foi criar uma história assustadora, inspirado por filmes como Dawn of the Dead, onde os personagens ficam presos em um shopping, enquanto tentam sobreviver ao ataque de zumbis. Desde então, o sonho do jovem programador era criar uma aventura onde zumbis estariam presentes, mas seu maior obstáculo sempre foi a tecnologia, que nessa época era simplesmente inexistente. Em dezembro de 1991, o time já havia criado a introdução da aventura, e no ano seguinte, o desenvolvimento continuava a expandir, adicionando o compositor Philippe Boucher e o escritor Hubert Chardot, onde durante 3 tardes seguidas, Frédéric Reynal definiu o trabalho de cada um dos membros da equipe durante os próximos 6 meses. Seria necessário criar 160 imagens para 160 ângulos de câmera diferentes, assim como monstros, objetos, a ativação de eventos, ações para o jogador, a história de fundo, assim como o texto que o jogador precisaria ler. Com o passar do tempo, ainda em 1992, a Infogrames havia adquirido a licença de Call of Cthulhu, dando lugar para que as criaturas de H.P. Lovecraft substituíssem os zumbis do jogo, e os poucos que restaram seria por conta da insistência de Reynal, que queria mantê-los por motivos sentimentais. No fim, o jogo não seria lançado com base no universo de Lovecraft, pois a dona da licença, a Chaosium Games, acreditava que o jogo era simples demais para honrar as regras complexas do universo do escritor. O time sabia, entretanto, que eles estavam criando algo especial, e mesmo depois da reprovação, eles continuaram trabalhando no projeto sem parar. Os últimos meses do processo de desenvolvimento do jogo não foram tão bons. Reynal e Barros tinham se apaixonado, com Barros ficando grávida, e a cada dia que passava, o dia do parto se aproximava. Em agosto de 1992, a preocupação de Reynal chegou ao seu ápice, quando sempre que o telefone tocava era alguém relatando um bug encontrado recentemente ou o hospital. Em setembro, depois de 1 ano trabalhando com liberdade completa, um gerente da Infogrames fez uma visita para o time, pretendendo assistir os créditos do jogo, pedindo que ele trocasse o jogo feito por Frédéric Reynal
o jogo feito por Infogrames, e com a atenção acumulada de todos os meses anteriores, Reynolds simplesmente fez o que lhe foi pedido. Nesse período, tudo que o diretor conseguia ver eram erros, e segundo ele, qualquer pessoa que jogasse iria perceber, e para piorar a situação, a Infogrames exigiu que eles começassem a trabalhar na sua sequência imediatamente, já que eles tinham certeza que Alone in the Dark venderia muito bem. Suas novas ordens eram manter a mesma engine e inventar uma nova história. Segundo o próprio diretor, ele se sentia como um prisioneiro, pois suas ideias para uma possível sequência envolviam pelo menos criar sets em 3D, mas suas instruções não estavam abertas para discussões. O jogo chegaria às mãos dos consumidores no final de 1992, e apesar das preocupações de seu diretor, ele não só seria muito bem recebido, como também seria um dos principais responsáveis por mudar a maneira que a indústria passaria a pensar em jogos de terror. Antes mesmo da exploração da mansão Desseto começar, Alone in the Dark se preocupa em estabelecer a premissa da sua narrativa, introduzindo o mundo em que a aventura acontece, fornecendo a motivação dos personagens principais. Após escolher começar um novo jogo, o jogador é apresentado aos protagonistas da história, a sobrinha do último dono da mansão, Emily Hartwood, e o detetive particular, Edward Carnby. Enquanto quase não existe diferença alguma na maneira que ambos devem sobreviver aos eventos da mansão, a motivação de ambos é completamente diferente, fazendo o jogador responder uma pergunta importante sobre qual premissa ele deve acreditar ser mais intrigante. Emily recebe uma carta do seu advogado, informando que seu tio por algum motivo tirou sua própria vida. Confusa e certa de que a mansão de alguma maneira lhe induziu a realizar tal ato, a protagonista nega a proposta do advogado de vender o lugar, decidindo visitá-la procurando algum tipo de resposta para o que aconteceu com seu tio. Edward Carnby é um detetive particular, contactado por uma vendedora de antiguidades para investigar a mansão Desseto. Segundo as fontes da vendedora, a mansão abandonada está cheia de bens valiosos e estão prestes a serem removidos por seja lá quem fosse o novo dono. Independente de qual personagem o jogador escolha, os eventos posteriores serão os mesmos. Uma cena onde o protagonista chega até o lugar, e o primeiro momento onde o ponto forte da perspectiva do jogo se torna perceptível, onde algum tipo de criatura o observa enquanto mesmo se aproxima da entrada da mansão, criando o primeiro instante da tensão começa a ser construída. Posteriormente, enquanto caminhando pelo lugar sem que o jogador controle a movimentação, quase toda a ambientação do jogo é exibida, mostrando que, diferente do jogador, que sabe que algo de errado está por vir, para o personagem, a mansão Desseto parece ser um lugar inofensivo. A caminhada termina no sótão, onde a aventura começa. Controlar o personagem, entretanto, acaba sendo a maior dificuldade que Alone in the Dark estabelece para aqueles dispostos a experienciá-lo. De um lado, a mudança na perspectiva exerce um papel importante na criação da tensão, sendo capaz de introduzir ângulos criativos com o intuito de assustar, apresentar ou até guiar o jogador. Essa mudança inesperada para a perspectiva do monstro que está prestes a quebrar a janela para ele atacar, ou esse destaque em toda a sala de jantar, mostrando a quantidade de inimigos dispostos a lhe confrontar, ou ainda esse foco repentino no chão, que induz o jogador a examiná-lo, obtendo um revólver para se defender. Sem essas mudanças, a inovação no design seria impossível, só que o grande problema introduzido pelo conceito acaba sendo uma pergunta natural para aqueles que estão experienciando: como saber onde a câmera vai se posicionar em seguida? Ao pensar em jogos em uma perspectiva 2D, controlar o personagem acaba sendo um processo intuitivo, já que a tela que o jogador está observando emula o controle que segura em suas mãos, não havendo necessidade de que algum tipo de abstração por parte do mesmo precise ser efetuada para que ele possa compreender como se mover. A direita é sempre a direita, a esquerda sempre a esquerda, e assim sucessivamente. Ao pensar na perspectiva 3D, especialmente no período em que Alone in the Dark estava sendo produzido, o controle que o jogador segura difere da perspectiva do jogo, obrigando-o a pensar um pouco mais a respeito da sua movimentação. Para que o jogador possa compreender como se movimentar, algum tipo de consistência precisa ser criada, e no caso do jogo do time francês, o personagem em si é o centro do mundo, ajudando o jogador a movimentá-lo independente da posição que a câmera se encontra. Na prática, isso quer dizer que segurar para cima sempre vai movimentá-lo para frente, para baixo para trás, para a esquerda o rotaciona para um lado e para a direita para o lado oposto. Dessa forma, mesmo quando a câmera mudar de maneira abrupta, o jogador não precisa se preocupar em qual botão apertar em seguida, já que para o seu personagem nenhuma mudança irá acontecer. Colocando todos esses conceitos em prática, aprender como movimentar seu personagem deve demorar alguns instantes,
ao que seu diretor muito provavelmente estava ciente que os jogadores iriam precisar, fazendo-o tomar proveito de mais um conceito particular da mídia em que Alone in the Dark estava sendo produzido para aumentar o nível de tensão sentida pelo jogador. Ao prestar atenção às cartas de introdução dos personagens, elas comentam que um certo cuidado deve ser tomado com a janela do sótão e 60 segundos após a aventura começar, o jogo lhe apresenta a justificativa. Após a pequena passagem de tempo, a sala que o jogador se encontra é atacada por uma criatura que pula a janela, obrigando-o a enfrentar a mesma sem saber ao certo como fazê-lo, trazendo à tona um dos melhores aspectos do jogo que apresenta diferentes maneiras de lidar com o problema. Inicialmente, fugir do confronto pode ser o primeiro instinto do jogador, mas não explorar a sala inicial, que contém diversos itens indispensáveis para sua aventura, é uma punição grave demais para qualquer jogador iniciante. Uma segunda opção, enfrentar o monstro, acaba sendo um pouco mais viável, mas a essa altura, o jogador não possui algum tipo de arma para se defender, obrigando-o a lidar com o monstro utilizando o combate do jogo, familiarizando-o com o mesmo. Entretanto, após derrotar o primeiro monstro e pensar que seus problemas acabaram, outra criatura ataca o lugar, colocando o jogador em uma posição confusa que a essa altura não sabe ao certo quando os monstros vão parar de surgir, além de muito provavelmente ter recebido algum tipo de dano no primeiro confronto, podendo não sobreviver ao segundo caso ele resolva enfrentá-lo, induzindo-o a fugir do lugar, colocando-o na posição original de não explorar toda a sala com cuidado. A terceira e última opção, sugerida para o jogador durante a introdução dos personagens, é empurrar o armário para bloquear a janela e fazer o mesmo com o baú, bloqueando a passagem que o segundo monstro utilizará, possibilitando finalmente que a primeira sala seja completamente explorada sem nenhuma adversidade. Entretanto, é difícil não se perguntar como alguém que mal sabe controlar o personagem vai saber como realizar tantas ações consecutivas para sequer começar a explorar o jogo, e a resposta é: não tem como saber. Tomando proveito da plataforma em que Alone in the Dark foi produzido, seu diretor se apoia na ideia de que o jogador é capaz de salvar e carregar seu progresso a qualquer instante, bem como um possível game over na primeira sala, faz o jogador perder alguns minutos do seu progresso, já que como as cenas introdutórias podem ser cortadas do menu principal até o primeiro momento em que o personagem é controlado, a espera termina sendo de apenas alguns segundos. A ideia de que o começo do jogo é sua parte mais desafiadora acaba sendo contra-intuitiva para qualquer tipo de pessoa que tenha interesse em aprender sobre game design, pois esses primeiros instantes são extremamente importantes para o jogador e pode ficar facilmente frustrado e acabar desistindo de experienciar a história, pois afinal, a essa altura, tudo que eles puderam ver foi uma única sala e um desafio repentino antes mesmo de conseguir controlar o personagem completamente. É claro que recomendar a decisão de design para jogos modernos seria inviável, mas a vantagem de observar o período em que tais ideias estavam começando a ser estabelecidas é poder perceber a razão para que o conceito esteja sendo utilizado. Reynal quer que o jogador sinta medo desde o primeiro instante que a aventura acontece. Apesar de ser frequentemente referenciado como uma das principais influências para jogos de terror, no centro de Alone in the Dark está um jogo de quebra-cabeças que compartilha ideias similares às encontradas em jogos de aventura point and click como Monkey Island ou Quest for Glory, onde o jogador deve utilizar seu mouse para conversar com personagens e superar as diferentes barreiras estabelecidas pelos desenvolvedores, só que no caso do jogo do time francês, a temática da aventura troca a fantasia medieval pelo gênero de terror. Junte isso com a inspiração nos filmes da infância do seu diretor, os contos de H.P. Lovecraft e sua perspectiva inovadora, e o resultado é um jogo que consegue redefinir ideias previamente estabelecidas com o propósito de assustar seu jogador. Segundo seu próprio diretor, um jogo é 80% sobre seu movimento. Aqui é onde você quer que o jogador fique assustado fazendo essas coisas simples. Em Alone, quando o jogador abre sua primeira porta, tem um monstro atrás dela e ele imediatamente morre. Quando ele anda no seu primeiro corredor, o chão quebra e ele morre. A partir desse momento ele vai ter medo o tempo todo. A música também ajuda. Eu queria criar uma trilha sonora dinâmica com um tema específico para a chegada de cada monstro, mas Philip teve a ideia de jogar algumas vezes a mais do que era necessário. No fim, ao jogar Alone, você acaba ficando com medo sem motivo algum. A filosofia de Reynal está presente durante toda sua estadia em Alone in the Dark, já que após os primeiros instantes do jogo, o jogador acaba tendo bastante espaço para respirar e explorar cada uma das salas da mansão sem tantos problemas. Entretanto, o susto do começo da história persiste na sua mente e não sabe ao certo o que irá encontrar na próxima sala,
Ou quando será a próxima vez que o jogo irá retirar todo o seu HP de maneira repentina sem nenhum tipo de aviso. Por isso, é extremamente recomendado salvar seu progresso constantemente para que nenhuma das suas diversas surpresas acabe lhe pegando desprevenido. Quando se trata da sua jogabilidade, existem dois aspectos que valem a pena ser discutidos. No geral, a aventura de 1992 toma bastante cuidado com a criação dos seus quebra-cabeças e são diversas vezes resolvidos pelo próprio jogo, caso o jogador preste atenção no que é contado pelos livros espalhados por toda a mansão. I am convinced that a terrible energy is yet contained within that heathen statue. Algumas exceções existem, como por exemplo, cobrir a pintura com um cobertor indiano, ou encontrar o local correto da biblioteca em que o livro falso deve ser encaixado para abrir a sala secreta enquanto um monstro invencível lhe ataca. Mas na maioria das vezes, as soluções são facilmente encontradas, como o livro que conta que a estátua pesada deve ser jogada na armadura, ou em outros casos naturalmente intuitivas, como a sopa de carne humana que previne o ataque do zumbi na sala de jantar. Entretanto, uma das críticas mais comuns de um jogo de computador está na velocidade que os personagens se deslocam e, mais ainda, quão difícil é fazê-los correr. De um lado, como seu próprio diretor deixou claro, a movimentação é um aspecto importante no processo de amedrontar o jogador, fazendo esse deslocamento devagar e dar ênfase no barulho que a madeira velha da mansão faz após cada passo ser dado, ser um pouco mais importante para a construção da narrativa, criando um suspense ainda maior para os seus jogadores que não sabem ao certo o que encontrar após seu próximo passo. Não há dúvida que seus desenvolvedores estavam cientes que a movimentação lenta poderia se tornar um problema, por isso, as salas da mansão foram construídas em proporções praticamente realistas, sem se estenderem por tanto tempo, e mais importante ainda, a velocidade que as câmeras trocam de posição acabam sendo rápidas o bastante para que o jogador não pare de prestar atenção no que está acontecendo. É claro que eventualmente será necessário correr, inclusive perto do fim do jogo a tarefa se torna obrigatória, mas a decisão da ação acontecer após apertar o botão direcional 2 vezes seguidas acaba sendo um pouco confusa. Apertar os botões em si não é um problema, mas sim a velocidade em que esses apertos devem ser executados, já que 2 vezes seguidas não quer dizer 2 vezes seguidas o mais rápido possível, ou ainda 2 vezes seguidas devagar demais, gerando uma certa confusão para o jogador que está tentando realizar a ação várias vezes em momentos em que erros podem causar problemas maiores. Na maioria das vezes, eu costumo apertar o botão direcional 3 vezes consecutivas para que a ação seja realizada com um pouco mais de consistência. Por outro lado, outro aspecto da sua jogabilidade que acaba sendo prejudicial para o aproveitamento da história são as diversas maneiras que o jogador pode ficar preso sem a solução de um quebra-cabeça, obrigando-o a carregar seu save, ou pior ainda se ele não estiver tomando cuidado, recomeçar a aventura do seu princípio. No começo do jogo, um par de gárgulas bloqueia sua passagem pelas escadas, obrigando o protagonista a encontrar espelhos, colocando-os em frente aos inimigos para derrotá-los. Entretanto, se o jogador tomar dano após ter coletado os itens, os mesmos irão quebrar, impossibilitando seu posicionamento, impedindo seu progresso. A pintura no corredor deve ser atingida por flechas disparadas do seu arco. Entretanto, apenas 3 tentativas podem acontecer, portanto, acertar uma delas acaba se tornando obrigatório para continuar seu progresso. Antes de ir para as cavernas, é necessário coletar a chave para o baú pirata, que contém uma gema indispensável para a continuação da história. Supondo que o jogador seguiu para as cavernas sem encontrar a chave, a ponte que desmorona quando cruzada não consegue ser recuperada, portanto o jogador se encontra preso sem conseguir abrir o baú. Falando na mesma gema, ela deve ser colocada na parede que bloqueia a saída do labirinto, só que se o jogador selecionar a opção de jogá-la ao invés de colocá-la, o item será perdido permanentemente. Exemplos de acontecimentos similares estão espalhados por todo o jogo, deixando claro que o time de desenvolvedores precisava, de fato, de mais tempo para que tais problemas fossem corrigidos. Entretanto, apesar das diversas adversidades, o jogo de Frederic Reynal foi muito bem recebido pelo público e conseguia jogar uma aventura que viria a se tornar revolucionária para o jogo de terror. Não iria demorar muito para que o sucesso de Alone in the Dark inspirasse outros desenvolvedores, como o jogo da River Hill Soft Dr. Hauser, lançado para o 3DO da Panasonic, ou D, produzido pela Warp, também lançado no mesmo console, onde inspirações no jogo do time francês são perceptivelmente aparentes, deixando claro quão importante foi o papel de Alone in the Dark na pavimentação do caminho traçado pela indústria quando criando jogos de terror.
Infelizmente, por conta dos problemas no final do desenvolvimento do jogo, Reinaldo decidiu sair da Infogrames após o lançamento do seu projeto, fundando a empresa Adeline Software para continuar produzindo seus jogos, enquanto a Infogrames continuaria lançando sequências para Alone in the Dark sem a presença do seu criador. Agora que você sabe quão importante a perspectiva de Alone in the Dark acabou se tornando no processo de pavimentar a mudança na maneira que os jogos de terror seriam pensados, a parte mais fascinante do processo de criação de novas aventuras está na maneira que acontecimentos completamente aleatórios acabam influenciando outros projetos, de modo que o último passo dessa história voltaria a acontecer no Japão, quando o diretor de Sweet Home, Tokuro Fujiwara, precisou criar uma sequência para seu projeto. Ludwig Prien. De vermis mysteriis. Nomine invocatoris si non sanctificatus es cave. De vermis mysteriis non absolvo folem legendum fatum et eum versus. Tibi magnum innominandum signa stellarum nigrarum et